essa dupla cascatinhana, uma música que acho que vocês conhecem, que é Índia seus cabelos no mundo caído, mas eu gostava dessa. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Quantas lembranças dessa música, viu, da minha vozinha. Tá? Então, na casa da minha avó, eram essas músicas que a Pro falou. Na época, tinha um artista muito famoso que minha família gostava bastante, no Brasil estava tocando bastante, que é o Raul Seixas, tá certo? Eu não vou colocar a música dele, mas eu acredito, depois perguntem para os responsáveis de vocês, que com certeza eles conhecem Raul Seixas, se vocês não conhecem também. Isso aqui era um vinil do Raul, inclusive está escrito assim: esse disco pertence a Jaqueline, por isso quem pegar nele, por favor, ter muito cuidado. Jaqueline, não sei nem quem é você, não sei como esse disco veio parar nas minhas mãos, mas estava nas coisas da minha avó, tá? Aliás, vou aproveitar, quem tiver com discos meus antigos, CDs, tá? Por mais que a gente escuta muita música no celular, eu quero os meus discos, tá bom? Tá, então, tinham o Raul Seixas, e também era época de lambada. Tinha um grupo, uma música que tocava muito, além do Beto Barbosa, tá? E era muito legal para dançar. Muito legal mesmo. Adorava. Tá, então isso eram músicas que tocava e que era famosa na época, tá bom? Quando eu fui entrando assim para adolescência, 11, 12 anos, alguns primos meus, eles tinham um grupo de música, uma banda de rock, chamava Paulo 13. Era muito conhecida aqui na região do Sítio Bom Jesus, porque a boa parte deles era no Sítio Bom Jesus, Santa Mônica, Jardim do Lago. E o Apolo 13 tocava música de um grupo, uma banda muito famosa, aliás, várias bandas, né? Mas uma que me chamou muita atenção eram os Beatles. E o Apolo 13 tocava muito. Aí, esse aqui foi meu primeiro disco dos Beatles, eu virei fã dos Beatles. Imagina só, lá nos anos 90 eu era fã de uma banda que era dos anos 60, ou seja, na escola só eu gostava dos Beatles, todo mundo me conhecia por isso, porque era diferente, né? Então, tinha os Beatles. Dos Beatles, tinha... Minhas tias gostavam, lá no final dos anos 80, de um cantor chamado Paul McCartney, que eu nem sabia que ele fazia parte dos Beatles. Então eu também gostava muito do Paul. Aí, na época, eu considerava ele meu Beatle favorito por conta disso, né? Influência das minhas tias. E por falar também influência de tia, tio, tem, né, o meu tio Neném, ele me colocava muito para escutar uma cantora chamada Elis Regina. A música era maravilhosa. Aliás, eu não posso esquecer que a música Prece ao Vento, aquela que a Pro mostrou, que eu escutava quando eu estava no Maria Rosa Barbosa, com a professora Senete, tinha um vizinho meu que gostava muito, um senhor chamado Moisés, que ele também me influenciou muito em relação ao meu gosto musical. Ele adorava também o Fernando Mendes. Agora essa daqui da Elis Regina, quem gostava muito e gosta ainda é o meu tio Neném. E ele me ensinou a gostar da Elis Regina através dessa música. Essa música, a composição é do Belchior, que é um outro artista que a Pro também gosta bastante. Outra influência que a gente vai tendo, o meu tio Neném, ele também gostava muito do Chico Buarque. E ele mostrava muitas músicas do Chico Buarque. Depois, quando eu comecei a fazer
teatro aqui no bairro mesmo, na entidade Apasses, a gente ensaiava ali na Carlos Gomes. A gente estava montando uma peça que tinha a música do Chico Buarque também, que era o que será, que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas. E é uma música do Chico Buarque do Milton Nascimento, se eu não me engano. E aí eu comecei a me aprofundar mais ainda em relação ao Chico Buarque, gostei muito do Chico, gosto até hoje, escuto bastante, tudo influência, né? E aí eu fui entrando mais na adolescência, fui conhecendo outras coisas. Na época que a Pro era adolescente, estava muito na moda pagode, e eu era do contra. Todas as minhas amigas gostavam de pagode, minhas primas gostavam de pagode, e como eu era do contra, eu gostava de rock. Que também tinha um grupinho bom que gostava de rock. Eu vou mostrar aqui um rock nacional que a Pro gostava muito, que é o Barão Vermelho. Essa versão da música Pro Dia Nascer Feliz está sendo cantada pelo Cazuza, mas eu gosto muito da versão cantada pelo Frejá também, que talvez vocês conhecem mais com o Frejá. Quando a Pro estava mais com uns 14, 15 anos, eu escutava a Rádio 89 Rock. E essa rádio trouxe um grupo chamado Nação Zumbi, Chico Sainz e esse Nação Zumbi. Esse grupo misturava maracatu e rock. Eles criaram um movimento em Pernambuco chamado Mangue Beat. E aí, além do rock, eu descobri um outro ritmo que tinha muito mais a ver com as minhas origens negras. Não que o rock não seja, o rock também tem origem negra, mas é a origem negra estadunidense. O maracatu estava mais próximo da gente aqui do Brasil, até porque o maracatu é pernambucano, certo? Eu falei assim, nossa, que interessante, que ritmo contagiante. Resolvi pesquisar mais. E nesse período, eu já estava fazendo teatro, ali no Elis Regina, com uma professora chamada Andréia Almeida, que eu até hoje tenho contato e gosto muito. E ela trouxe um outro grupo chamado Mestre Ambrósio, que também trazia várias músicas e ritmos pernambucanos. E aí eu adorei. Comecei a fazer uma pesquisa sobre músicas brasileiras, músicas regionais, músicas da cultura popular, que tinha muito mais a ver com a minha origem indígena, africana. Então eu resolvi pesquisar esses artistas também. E no teatro, isso dava muito certo, porque essas músicas, na época, com o tema que a gente estava trabalhando, elas casavam muito, era bem legal. Um pouquinho depois dessa atividade, dessa aula que eu tive com a Andréia, eu tive com uma outra professora também, a gente montou um espetáculo chamado Histórias de Fazer Saudade, que falava sobre, como o nome diz, Histórias de Fazer Saudade, eram histórias vividas em Minas Gerais. E aí, por conta desse espetáculo, eu falei, nossa, eu pesquisei sobre o maracatu, sobre o cavalo marinho, mas e na minha família? O que eles escutam na minha família? Que ritmo que tinha lá em Minas Gerais? O que os meus avós dançavam? O que tem lá em Minas Gerais? Aí, por conta do Guimarães Rosa, eu fui pesquisar sobre o calango, o batuque. Inclusive, eu perguntava para minhas primas na época, tinha uma prima minha que morava em Minas, a Sara, e ela achava que eu estava brincando com ela, que eu estava tirando sarro quando eu perguntava sobre o calango. Ela achava que eu estava brincando. E, na verdade, eu até hoje tenho interesse em saber, né, como que se dança, como que se faz. Os meus avós, eles puderam me mostrar um pouquinho, mas
eles já não estavam mais lembrando dos movimentos. A minha avó morreu um pouquinho depois, quando eu pensei em fazer essa pesquisa, né? Eu poderia ter aproveitado muito mais os meus avós, perguntado muito mais coisas, e na época que eu fiz essa pesquisa com eles, a gente se aproximou bastante e eles ficaram bem felizes em saber que eu tinha interesse em alguma coisa que estava relacionada à história deles, né? Então foi muito legal. E também, lá em relação a essa pesquisa pernambucana, eu também conheci um ritmo que eu gostei muito, que é o cavalo marinho, e conheci o mestre Salustiano, que para mim é uma referência, assim, hoje ele já é falecido, mas foi uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que me acolheu bastante, que era uma pessoa muito generosa em transmitir conhecimento. E eu espero que nos próximos vídeos eu consiga falar de cada um item que eu levantei aqui, que eu sei que foram vários, para que vocês conheçam melhor, e principalmente sobre a nossa cultura popular brasileira, tá certo? Eu quis falar da história da música através da minha história, de como que a gente sofre influência de outras pessoas, que isso é muito bom e que a gente pode pesquisar também, sair do comum e pesquisar coisas diferentes, né? Aprofundar mais nessa questão de música, porque é rica, a música ela não envelhece e ela tá aí, tem vários outros estilos e ritmos que a Pro gosta, que eu gosto muito, e nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre eles, e eu quero saber da pesquisa de vocês também, tá bom? Então é isso, um abraço, tá? Até os próximos vídeos.